Oi pessoal, tudo bem? Enfermeira Camila Oliveira. Eu vim aqui hoje bater um papo com você sobre exudato, como avaliar o exudato da ferida, tá bom? Mas antes de eu começar explicando para você sobre o conceito do exudato, como que a gente avalia o exudato, eu quero te pedir um favor. Se você ainda não é inscrito no meu canal, já clica aqui, já se inscreve no meu canal e também já ativa as notificações para que você seja notificado a cada vídeo que eu coloco aqui para você, tá bom? Aqui nesse canal eu falo de prevenção e tratamento de feridas. E hoje, então, eu vou conversar com você sobre como avaliar o exudato da ferida, tá ok? Então, vamos lá. Eu quero primeiro começar falando que muitas pessoas, muitos profissionais até de saúde, acreditam que o exudato ele é o grande vilão da ferida e ele não é. Tá? Então nós precisamos desenvolver a seguinte linha de raciocínio. Nós precisamos cicatrizar a ferida em meio úmido. Como assim, Camila? A ferida tem que ficar úmida? Tem que ficar úmida para cicatrizar. E qual é o meu papel enquanto profissional diante desse meio úmido? É gerenciar esse meio úmido, é manter esse meio úmido na quantidade exata que favoreça a chegada de células boas para o processo de cura acontecer nessa ferida. Certo? Então vamos lá. O que é o exudato? O exudato, gente, ele é fisiológico. Então toda ferida tem exudato. Sabe aquele líquidozinho que sai depois que você corta o seu dedo com uma faca? Aquele líquido, depois que para de sangrar, é o líquidozinho clarinho, que é o exudato. O exudato fisiológico que acontece principalmente ele é formado na fase inflamatória do processo de cicatrização, que é a primeira fase do processo de cicatrização, tá? Então o exudato ele pode ficar ali na fase inflamatória, ele pode também existir na fase proliferativa. Às vezes eu trato de feridas que têm tecido de granulação e contém exudato. É um exudato em pouca quantidade e é um exudato seroso, que é aquele exudato claro, transparente, que faz parte da umidade da ferida. É o exudato fisiológico, tá certo? Então, ferida seca, qual é o único momento que eu vou encontrar ferida seca, tá? É quando eu tenho um tecido necrótico, que é aquela necrose coagulativa. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou pegar a maquete para mostrar para vocês o que é essa ferida seca, ó. Quando eu tenho uma ferida com esse tecido preto, que é a necrose coagulativa, aí eu tenho uma ferida seca. Então eu tenho que fazer o que quando eu tenho essa necrose? Levar umidade para ela, para que aconteça o desbridamento autolítico. Mas não é esse o tema da nossa aula de hoje. Hoje eu tô falando para você sobre o exudato e falando para você que ele é fisiológico e que ele vai acontecer em todo tipo de etiologia de qualquer ferida, tá bom? Seja na úlcera venosa, seja na lesão por pressão, seja num corte no dedo. Então todos os ferimentos acabam tendo exudato e é o exudato fisiológico. Quando que eu tenho que me preocupar com o exudato? Quando ele muda de característica, aí sim. Aí eu preciso me preocupar e a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de exudato. Mas quando eu tenho exudato seroso, transparente, aquele líquido branco, gente, isso faz parte do processo de cicatrização. Combinado? Então vamos lá. Então ele não é vilão, tá? O exudato não é vilão, ele só é vilão quando eu não tenho esse meio úmido muito bem gerenciado, tá certo? Quando eu tenho excesso de umidade na minha ferida, excesso de exudato, aí eu tenho que me preocupar. Eu tenho que me preocupar com as bordas, eu tenho que me preocupar com a proliferação de bactéria no leito da ferida. Aí sim eu tenho que pensar em alguma cobertura que consiga regular e manter em equilíbrio esse exudato no leito, tá? Por isso que a gente utiliza que tipo de cobertura quando eu tenho uma cobertura muito uma ferida muito exudativa. Eu utilizo as coberturas absorventes. Então, quando eu tenho uma ferida que tem moderado exudato ou alta quantidade de exudato, eu não posso utilizar hidrogel, tá?
Se eu utilizar hidrogel no meu exudato, o que vai acontecer com o meu exudato? Tô procurando meu hidrogel aqui, não tô encontrando. Se eu utilizar o hidrogel, o que vai acontecer com o meu exudato? Ele vai ter um aumento ainda maior de líquido nessa ferida, porque o hidrogel é água em gel. Então eu tô mandando para dentro da ferida uma cobertura que vai favorecer o aumento desse exudato, tá? E não é isso que eu quero, tá certo? Quando que eu posso utilizar uma cobertura em gel numa ferida? Quando eu tenho uma ferida seca ou quando eu tenho uma ferida com pouca quantidade de exudato, tá bom? Então o exudato é fisiológico. Outra coisa que muitos profissionais ainda falam e a gente precisa tomar muito cuidado com, sabe, os vícios de linguagem que a gente tem. Um vício de linguagem, a ferida teve muita secreção. Ferida não secreta, ferida não tem glândula para poder secretar. Então a ferida, ela elimina exudato, porque ela não tem glândula, tá bom? Então fica aqui só essa dica, né, pra gente acabar com esse vício de linguagem que é falar que a ferida tem secreção. Na verdade, a ferida tem exudato, porque ela não tem glândula para secretar nada, tá bom? Agora vamos lá. O exudato comum, seroso, que é aquele exudato saudável, vamos dizer assim, fisiológico do nosso corpo, ele é rico em proteínas e leucócitos e ele é fisiológico. Ele é claro, transparente e ele tem em pouca quantidade na ferida, então ele não é abundante. Tá? Ele realmente existe para manter a umidade ali, para que então essa umidade favoreça o crescimento de células boas para o processo de cicatrização. Agora, se eu tenho alterações nesse exudato, o que eu tenho que tomar cuidado? Eu tenho que tomar cuidado com o tipo de característica de exudato no leito. Então vamos lá, eu tenho que avaliar o exudato com relação ao tipo, a cor, a consistência e também com relação à quantidade, tá? Então o tipo, ele surge da minha cor e da consistência do exudato. Quais são os tipos de exudato que eu posso encontrar na ferida? Então vamos lá. Tem o exudato seroso, o serossanguinolento, tem o sanguinolento, tem o purulento, tem o seropurulento e tem também o hematopurulento. São esses tipos de exudato que eu posso encontrar na minha ferida, tá bom? E daí, como é que eu avalio isso? Como é que eu vou determinar esse tipo? Primeiro eu olho para a cor e depois eu olho para a consistência. O exudato seroso, ele é claro, ele é transparente. O serossanguinolento, ele tem aquele sangue bem diluído, tá? É claro também. E a consistência é mais fluida, tá? Agora, o sanguinolento é aquele exudato mais espesso, que eu tenho só sangue na minha ferida, tá? O purulento é aquele exudato que é amarelado, às vezes ele pode ser esverdeado, tá? E ele é mais o quê? Espesso, tá? Eu costumo até falo quando nos meus cursos eu falo assim que ele parece um leite condensado, porque parece mesmo, tá? Que é o famoso pus, né? Quando a gente vai olhar aí para a linguagem, né, das pessoas, o que elas falam? Ah, minha ferida tá com pus, que é o exudato purulento. O exudato seropurulento é aquele que tem uma mistura um pouquinho de sangue ali nesse exudato. Então eu tenho ele mais amarronzado, tá? Mais um verde mais escuro, então é também uma consistência mais o que? Espessa, tá? Ela é mais grossa. E o hematopurulento também, aí eu tenho aquela mistura de sangue com pus mesmo, que daí eu consigo até destacar ali, eu consigo saber quanto tem de sangue, quanto tem de pus, mas está tudo ali no leito da ferida. Tá ok? Então, quando você avalia a cor e a consistência, você tem um tipo de exudato que você encontra na ferida. E a partir do tipo de exudato, o que você tem que fazer? Determinar qual é o tipo de cobertura que você vai utilizar. É só com tipo, Camila? Não, você precisa avaliar a quantidade de exudato, tá? Só que quantidade é uma coisa muito relativa. Às vezes eu olho para a ferida, eu falo que tem muito. O meu colega vem, ele olha para a ferida, ele fala que tem moderado. Então é muito relativo. E como é que a gente mensura isso? Tem algum indicador?
Tem. Então, como é que eu sei que essa ferida está muito exudativa? A partir da quantidade de trocas que eu tenho que fazer na ferida, de curativo, tá? A ferida que eu tenho que fazer que suporta uma troca a cada 24 horas, 48 horas, e ela não satura a cobertura, é sinal que eu tenho pouca quantidade de exudato. Às vezes eu tenho que trocar esse curativo a cada 12 horas. Pode ser que eu tenha ali moderada quantidade de exudato, tá bom? Então, são essas questões relacionadas à quantidade de trocas e a saturação da minha cobertura que me dizem qual é a quantidade de exudato que eu tenho na ferida, tá bom? Então você precisa saber qual é o tipo e a quantidade para que então você prescreva a cobertura que vai ser mais eficiente para você manter o meio úmido da ferida, tá bom? Sempre vou lembrar vocês aqui que esse é um vídeo, né? Se você é uma pessoa que tem uma ferida e quer ali se aprofundar, quer saber como que você pode, né, se ajudar nesse processo de cura da sua ferida, procure um profissional especialista no assunto, tá? Então existem enfermeiros hoje, dermatológico, estomoterapeuta, que vai cuidar dessa ferida para você. E ele então vai prescrever a melhor cobertura para gerenciar a quantidade de exudato que tem no leito da sua ferida, tá? Se você ficou com alguma dúvida desse vídeo, já deixa aqui nos comentários. E se você gostou, já curte, já salve e também compartilha com aquele colega que ainda tem dúvida de como avaliar o exudato no leito da ferida. Até o próximo!